Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Que bom poder mais uma vez compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que ela possa gerar vida e vida em abundância na sua família, na sua vida, nos seus vizinhos, nos seus amigos. Que a palavra do Senhor ela possa preencher todo e qualquer vazio existencial. E que a verdadeira paz você possa encontrar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta noite de quinta-feira, 4 de maio de 2022, nós estamos no nosso culto de ensino, a nossa igreja Plenitude do Senhor, no momento da ministração da palavra de Deus. Iremos ler o texto bíblico para tomarmos por base essa mensagem, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 20 e no versículo 20, que diz assim: E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para tentarem o pegar em alguma palavra e o entregarem a jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não faz acepção de pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito pagar o tributo a César ou não? E entendendo ele a maldade deles, disse-lhes: Por que me tentais? Dei-me aqui uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes Jesus: Então, pois, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, tão poderosa. E que nós possamos nesta noite ouvir a tua mensagem acerca deste assunto, deste tema. Que possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco nesta noite. Responde às nossas dúvidas. Meu Deus, preenche os nossos vazios. Traz à tona aquilo que nós precisamos saber. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero nesta noite ministrar o seguinte tema: dai a Deus o que é de Deus, o que é devido a Ele. Mais uma vez, os opositores de Jesus tentam prejudicá-lo. Dessa vez, buscando o colocar contra o Império Romano. Porque, na verdade, eles tinham ouvido de algumas pessoas que Jesus era o Cristo. Então, o tipo de Cristo que eles desejavam era aquele que viesse se rebelar, fazer guerra contra o Império Romano, para libertá-los justamente do pagamento de impostos, da servidão, para que eles pudessem sair do jugo do Império Romano. E aí, queridos, é tão interessante como eles eram tão cara de pau, vamos assim dizer, eram tão hipócritas, que eles reconheciam que Jesus falava bem. O texto bíblico diz isso. Ou seja, eles reconheciam a oratória de Jesus. Eles reconheciam que Jesus falava de acordo com a palavra de Deus. Eles tinham o total entendimento que Jesus tinha um vasto conhecimento, um amplo conhecimento.
e que Jesus ensinava o bem, e que ensinava retamente, corretamente. Jesus, ele de maneira nenhuma fugia dos textos bíblicos. Ele não trazia ali uma invencionice. Ele não estava ali para derrubar todos os conceitos que eles conheciam e que eles tinham aprendido de Deus, mas que eles tinham ficado religiosos e não conseguiam enxergar o que a palavra queria falar com eles. Eles só conseguiam ler o texto, mas não conseguiam interpretar, não conseguiam enxergar ali a vontade de Deus para a vida deles, os caminhos que eles deveriam trilhar. Eles reconheciam que Jesus pregava a verdade, só que aquilo os incomodava. Apesar deles saberem que Jesus não fazia acepção de pessoas, eles não se convertiam de verdade. A palavra do Senhor não conseguia adentrar no coração deles, na mente deles. Eles sabiam que era correto, eles sabiam que era a decisão certa seguir Jesus e os seus ensinos, mas eles simplesmente não queriam aquilo para a vida deles. É como uma pessoa que sabe o que é o bem e sabe o que é o mal, mas não quer o bem. Por algum motivo escolhe o mal. Assim eram estes homens. E aí eles perguntaram para Jesus se era correto pagar os impostos. Em uma tentativa de entregar Jesus ao governador, para que ele fosse preso e consequentemente morto. Era um dos piores crimes da época, você se rebelar contra as ordens do império, principalmente a ordem financeira de pagar tributos, que era de onde eles tiravam o dinheiro para poder custearem, bancarem os seus luxos, as suas riquezas, né? Era ali onde eles custeavam os empregados da corte. Era desse dinheiro que eles enriqueciam, guardavam seus tesouros, fortaleciam o império para que pudesse conquistar outras regiões. E aí, queridos, Jesus mais uma vez responde a eles com uma pergunta. Se você observar ao longo das parábolas, durante muitas vezes que as pessoas perguntavam algo para Jesus, porque na verdade elas não perguntavam porque não sabiam, elas perguntavam porque queriam que de alguma forma Jesus caísse em alguma contradição, ou que Jesus de alguma maneira pudesse falar algo que viesse a ser contra alguém naquelas regiões. Porque a grande verdade é que eles queriam distorcer as palavras de Jesus. Eles queriam utilizar as palavras do Senhor contra ele mesmo, para de alguma forma buscar macular sua reputação, né? Manchar ali o seu caráter, desvirtuar ali os seus ensinos. E aí, queridos, Jesus critica eles. Por quê? Porque Jesus percebeu a pergunta capciosa, a pergunta com veneno, a pergunta com armadilha, com arapuca. Uma pergunta que poderia levar o Senhor à prisão. E consequentemente à morte. Não só Jesus, mas todos os seus apóstolos e os seus seguidores. Porque o plano era acabar com tudo aquilo que eles enxergavam que era um movimento. Por quê? Porque eles estavam cheios de inveja. Eles estavam furiosos. Eles estavam com raiva. Porque a quantidade de seguidores de Jesus só aumentava.
Os milagres aconteciam cotidianamente. As pessoas eram curadas de doenças que a medicina da época não conseguia curar. Jesus restaurava os corações. As pessoas iam ouvi-lo e saíam de lá maravilhados. Saíam de lá completamente felizes e alegres. E as pessoas, elas tinham fome e sede da palavra do Senhor. As multidões o cercavam. As multidões o seguiam. Por quê? Porque tinha seiva para eles extraírem. Tinha óleo, tinha azeite, tinha unção, tinha poder, tinha a revelação do alto. As pessoas conseguiam sentir a presença de Deus. O Espírito Santo operava naquele meio. As pessoas, elas eram convencidas pelo Senhor a deixar o pecado, assim como ocorreu com Zaqueu, que de forma espontânea ele entrega a sua vida a Jesus. As pessoas, elas mudavam de vida, elas mudavam de atitude, elas abandonavam o pecado, os seus erros, aquilo que elas cometiam, e isso enfurecia muito os principais dos sacerdotes, os fariseus, aqueles que se consideravam santos, aqueles que se achavam a última Coca-Cola do deserto, aqueles que se achavam que eram os detentores, os donos da palavra de Deus, os que achavam-se os maiores, os maiorais da religião, os que achavam que poderiam exercer o domínio do povo. Só que eles estavam com um capim seco. Eles não tinham o pasto verdejante que Jesus tinha para alimentar suas ovelhas. Por quê? Porque nos seus corações só imperava a religião, só imperava a imposição. Sabe? Na mente deles, Jesus não poderia tomar aquelas ovelhas. Aquelas pessoas não poderiam seguir Jesus. Essa era a raiva deles. Por quê? Porque as suas sinagogas estavam sendo esvaziadas. Porque as pessoas, elas estavam buscando algo novo. Não no sentido do mundanismo, não no sentido do pecado, mas justamente ao contrário. No sentido do espiritual. No sentido de saber que se Jesus não viesse de Deus, ele não tinha capacidade de operar o que ele operava, de fazer o que ele fazia. E é por isso que as pessoas, elas deixavam os seus afazeres, elas deixavam de lado as suas responsabilidades para aproveitar aqueles momentos preciosos. Parece que eles adivinhavam que o ministério de Jesus não seria duradouro, não passaria muitos anos, e eles aproveitavam cada dia. Aonde Jesus estava, as multidões o cercavam. As pessoas disputavam, se empurravam, se acochavam, se apertavam, ficavam com fome, com sede, cansadas, mas queriam estar ali perto de Jesus. Naquele meio, tinham muitas pessoas necessitadas, tinham muitas pessoas debilitadas, pessoas desenganadas pela medicina da época, pessoas sofridas, pessoas angustiadas, inclusive pessoas que estavam ali praticamente para cumprir tabela, porque já tinham perdido a fé, já tinham perdido a esperança. Só que a propaganda era muita, por todos os lugares se espalhavam que Jesus curava, que ele libertava, que ele restaurava, que ele renovava. Então, aquela fonte de poder, aquela fonte de milagre que estava bem perto deles, que estava à disposição deles, que não cobrava nada para curar. Jesus nunca vendeu nada para eles. Jesus nunca atribuiu as suas curas
a algum elemento, a algum instrumento, a algum objeto. Não. Ele não dizia, foi a chave que te salvou. Ele não dizia, foi esse lencinho que te curou. Ele não dizia, foi esse azeite lá de Israel ou de qualquer um outro lugar que transformou a sua vida. O que ele dizia era, vai em paz, filho, filha, a tua fé te salvou. É tão interessante hoje que as pessoas são curadas de dor de cabeça. A igreja vai e propaga no mundo inteiro esse milagre. Coisa simples, tudo bem que para quem está com a dor é algo maravilhoso. Mas uma coisa que muitos remédios, inclusive de fácil acesso, de um custo bem barato também, passaria aquela dor. E é interessante que Jesus curava pessoas incuráveis pela medicina. Ele dizia, vai, não diga para ninguém. Ou seja, não precisa alardear. Por quê? Porque ele tudo dava glória a Deus. Sabe? Porque ele fazia aquelas curas, mas não era esperando presente de ninguém. Não era esperando recompensa. Sabe? Ele não tinha nenhuma pretensão humana. Ele não tinha nenhuma ambição humana que os homens hoje têm, do poder, do sucesso, da fama, de alcançarem as mídias. Não. Ele só queria fazer o bem. Ele só queria ajudar. Ele não queria nada em troca. Ele não estava vendendo, ele não estava trocando. Não. Ele estava dando. E ele mesmo disse que melhor coisa é dar do que receber. É melhor ter para dar do que precisar para pedir. Então, isso revoltava muito a eles. Eles não aceitavam aquele comportamento. Por quê? Porque o ser humano, na sua natureza, ele é ambicioso, ele é interesseiro. E eles não conseguiam entender como que Jesus se comportava diferente deles. E aí, queridos, Jesus pediu uma moeda a eles. E perguntou para eles qual era a imagem que estava naquela moeda. E disseram, é de César. E ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando damos a Deus, queridos, o que lhe é devido, fica mais fácil lutarmos com César. Escuta bem. César representa a opressão deste mundo. A opressão maligna, demoníaca, satânica. É a pressão que é colocada sobre as pessoas. César representa o sistema que quer dominar tudo e a todos, que quer nos impor, que quer nos colocar dentro de uma caixinha, que quer nos censurar, que quer tirar a nossa liberdade de culto, de adorar a Deus, e a liberdade em todos os sentidos. César, ele age através do medo. Como o medo hoje tem prejudicado pessoas. Eu digo isso não só por mim, mas conversando com vários pastores. Nós também fazemos parte de uma convenção de igrejas. E o quanto as pessoas esfriaram na fé depois da pandemia. Muitas igrejas, principalmente as de pequeno porte, como essas igrejas sofreram e têm sofrido até hoje. Porque perderam membros. Porque não só para a morte, mas pessoas que esfriaram na fé, pessoas que desanimaram, pessoas que perderam a essência do convívio com aquela comunidade, que perderam os laços, que perderam as feições, sabe? Que simplesmente foram embora, abandonaram a igreja ou ficaram em casa. Fruto de quê? Fruto do medo. Porque o medo, ele é um mal que desencadeia vários outros. O que é a ansiedade? Em tese,
A ansiedade é o medo do futuro. E aí a pessoa fica retraída, a pessoa fica sofrida, a pessoa fica desesperada. A pessoa não quer estudar porque não tem medo de não se formar. Tem medo de fazer um investimento em vão. Se vai fazer uma prova de um concurso ou uma seleção de uma empresa, ela tem medo de errar, ela tem medo de falhar, ela tem medo do emprego não dar certo, dela ser demitida por justa causa, por exemplo. E aquilo começa a dominar a pessoa. Medo é uma das opressões mais fortes que o inimigo utiliza para derrotar as pessoas. E é por isso que em Cristo nós não podemos ter medo. Dar a Deus o que é de Deus é entregar a Ele toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, todo o sofrimento. Dar a Deus o que é de Deus é darmos a confiança nele que vai dar certo. Que por mais que as pessoas digam que não, que por mais que as circunstâncias tentem nos mostrar que não, mas quando a gente dá a Deus o que é de Deus, nós entregamos nossa vida por completa e confiamos nele. Sabe? César, ele procura dominar as pessoas pela força, pela violência, pela covardia, pelas injustiças, pelas desigualdades, pelos preconceitos. Escuta bem, de César só vem obrigações pesadas e impostos. Nada que vem de César faz bem, ajuda, melhora. Muito pelo contrário, de lá só vem barganhas, corrupção, sabe? Mas quando a gente dá a Deus o que é de Deus, nós entregamos ao Senhor um coração sincero, um coração puro, um coração temente a Deus, um coração verdadeiro. Com isso vem a obediência. Dar a Deus o que é de Deus é obedecermos a sua palavra, é sermos voluntários, é amarmos o seu reino, é amarmos as almas, as vidas, amarmos o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso parente, o nosso familiar, os nossos amigos e até os nossos inimigos. A gente consegue amar a ponto de compreender que eles não sabem o que fazem. Se eles erram, se eles pecam, se eles nos perseguem, é porque eles não sabem o que fazem. E quando a gente age dessa maneira, nos tornamos espontâneos. Não é por obrigação, não é por imposição, é por amor. É porque a gente gosta de fazer aquilo. A pessoa começa a amar, a gostar, a se realizar em de alguma maneira fazer a obra do Senhor. E com isso vem a adoração verdadeira. A adoração que Deus recebe, que é sincera, que é pura, que é sem interesses, que é sem barganha. Não é porque Ele nos deu a vida, não é porque a gente ama Ele. Não é porque Ele é o dono do ouro e da prata, não. É porque somos gratos a Ele. A adoração verdadeira, ela não visa interesses, ela não visa retorno, não é a compra de Deus. Até porque ninguém consegue comprar Deus, sabe? A adoração verdadeira, ela é justamente revestida de um amor sincero, de gratidão. A adoração verdadeira é a compreensão da cruz, é a compreensão do Calvário, é a compreensão do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E aí com isso vem o quê? Vem as boas obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa pôr em prática aquilo que aprendemos de Jesus.
aqui também é incluso o autocontrole, o equilíbrio, o temperamento, o frear a língua, para que a gente não prejudique a nós mesmos e nem o próximo, sabe? Dar a Deus o que é Deus é dar amor a Ele e dar amor ao próximo. Dar a Deus o que é de Deus é dar o perdão, é liberar o perdão a todos. Dar a Deus o que é de Deus é a gente compartilhar a sua palavra, compartilhar o alimento, compartilhar uma palavra de fé, de esperança, sabe? É compartilhar os momentos bons da vida. Então, queridos, que o Senhor possa abençoar a todos nós e possa nos dar um final de semana muito maravilhoso. Eu quero convidar você para domingo, você assistir um culto conosco na nossa igreja, na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, aqui na região do Grande Siqueira, aqui próximo à Avenida Osório de Paiva, entre a Osório de Paiva e a Avenida Cônego de Castro, tá bom? Que o Senhor abençoe. 5 da tarde nós temos a escola bíblica e às 18 horas nós temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Então que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.